Começando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação. Gente, uma lei federal pequenininha, mas que deve cair para você. Para ela estar na tua referência e não tem muita, tá? No seu concurso. Então, deve cair uma questão com ela. A Lei 7.398, de 4 de novembro de 1985. Olha, a abertura da nossa democratização. O que tem a ver, tem tudo a ver com a democratização também do ensino no sentido de autonomia, de democratizar, de termos aí, né, o Grêmio, por exemplo, que é o que vocês vão perceber aqui. O que fala? Ela dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes, de primeiro e segundo graus e da outras providências. Gente, entidades representativas dos estudantes. Estamos falando de quem? Do Grêmio. Só que ela fala do primeiro e segundo graus. Então, ela está falando hoje o que representava o primeiro grau? O ensino fundamental. E o segundo grau? O ensino médio. Mas você precisa guardar como está escrito na lei. Bom, hoje nós temos a educação básica, que ela é formada pela educação infantil, ensino fundamental e o médio. Quando ele está falando aqui do primeiro e segundo graus, com entidades representativas, eu estou falando do ensino fundamental e do ensino médio. Bora estudar! O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de primeiro e segundo graus, fica assegurada a organização de estudantes como entidades autônomas representativas dos interesses dos estudantes secundaristas, com finalidades educacionais, cultural, cívicas, esportivas e sociais. Bom, vamos lá, comigo aqui. Esse artigo está falando o quê? Aos estudantes do estabelecimento de ensino de primeiro e segundo graus, o que fica assegurado? A organização de estudantes como entidades, de que forma? Autônoma, representativas dos interesses dos estudantes. Com finalidades, quais são essas finalidades? Educacionais, culturais, cívicas, esportivas e sociais. O parágrafo 1º foi vetado, não serve para mais nada hoje. Dentro do artigo 1º ainda eu tenho o parágrafo 2º, porque o primeiro foi vetado. Olha lá, a organização, o funcionamento e as atividades dos grêmios, então estou falando dos grêmios, serão estabelecidos nos seus estatutos, Grêmio tem estatuto, aprovados em Assembleia Geral do Corpo Discente. Quando eu falo em discente, eu estou falando de aluno, de cada estabelecimento de ensino convocada para este fim. Então, presta muita atenção nesse parágrafo 2º, que a organização, o funcionamento e as atividades do Grêmio tem que estar estabelecida onde? Em um estatuto. Tem que estar aprovada em Assembleia Geral do Corpo Discente, que é dos alunos, de cada estabelecimento de ensino, ou seja, de cada escola, em que seja convocado para este fim. Vamos lá para o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A aprovação dos estatutos, porque o Grêmio tem um estatuto, e a escolha dos dirigentes e dos representantes do Grêmio Estudantil serão realizadas de que forma? Olha lá, voto direto e secreto de cada estudante, observando-se no que couber as normas da legislação eleitoral. Sim, senhor. Tem que ter a aprovação dos estatutos, para a escolha do dirigente, dos representantes do Grêmio Estudantil, que ocorre como? Com voto direto e secreto de cada estudante, observando no que couber as normas e legislação eleitoral. Acontece, Raquel? Acontece. Tá? Acontece, a gente registra com foto, depois tem a diplomação deles, tudo. Teve isso esse ano na minha escola. Bora! Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Revogam-se, agora o artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 4 de novembro de 1985. Gente, foi no José Sarney, Marco Maciel. Bora para uma questão? Vamos lá? Gente, olha aqui, ó. A lei que dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes de primeiro e segundo graus e da outras providências é a Lei 9394 de 1996? Não. A 9394 de 96, ela é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, não. Não é. Aliás, você tem que estudar. B. A Lei 55.588 de 2010? Também não. Essa dispõe sobre o que, gente? Sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. Então, não é. A Lei 8.069 de 1990? Não. Esse é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, não pode ser. Todas essas legislações, elas são importantíssimas. Então, só pode ser qual, gente? A alternativa D de dado, que é o que vai dispor sobre a organização das entidades representativas dos estudantes de primeiro e segundo graus. VUNESP pergunta isso? Pergunta. Toma cuidado, porque você tem que saber o que você está estudando. E às vezes pergunta o que o presidente quer. Raquel, que loucura. Loucura, mas você tem que saber. Ah lá, alternativa D. E acabando mais um bunda na cadeira, sem enrolação. Lá uma legislação pequenininha para você ir ouvindo. Um beijo, bora gabaritar as provas.